O médico Jair Bolsonaro fala agora com a imprensa. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado, eu sou o médico responsável por acompanhar o presidente Jair Bolsonaro nessa internação e já venho o acompanhando há mais tempo, alguns meses. Fazer um breve relato para vocês do quadro atual. Às 2 da manhã, o presidente apresentou um quadro de febre alta, enjoo, dor de cabeça forte e muito calafrio, com forte mal-estar. Horas depois ele foi atendido pela equipe do SAMU, que fica de plantão lá no batalhão onde ele está, e na avaliação inicial da médica clínica foi suspeitado de um quadro infeccioso. Eu fui imediatamente chamado, cheguei lá rapidamente e o exame clínico dele já mostrava uma alteração na ausculta pulmonar, uma queda abrupta do estado geral dele, enjoo, dores musculares, dor de cabeça forte. E o que chamou muita atenção no exame inicial foi a queda da saturação. Normalmente isso se faz por bloqueio das vias aéreas superiores. E a suspeita inicial foi um quadro de pneumonia. Pelo passado dele, de várias comorbidades, várias nós já descrevemos aqui para vocês, e a principal dela, neste caso, nós suspeitamos é a esofagite, a gastrite e o refluxo gastroesofágico. Este refluxo, quando é aspirado para o pulmão, causa uma pneumonia aguda, grave. Nós o trouxemos rapidamente para cá, a remoção foi relativamente rápida. Imediatamente ele foi submetido à tomografia do tórax, dos seios da face, exames laboratoriais e, para tirar qualquer dúvida, também um painel viral, porque poderia ser suspeita de vírus. A tomografia confirmou a nossa suspeita inicial e mostrando uma broncopneumonia bilateral mais acentuada à esquerda. E o que chama atenção, este quadro, esta pneumonia, é a maior, mais acentuada em relação às outras todas que ele já teve. Isso requer um cuidado especial agora. Imediatamente foi iniciado o medicamento, antibiótico terapia na veia. São 2 antibióticos que nós fizemos de forma preventiva e tratativa. E ele obteve uma pequena melhora, mas no momento ainda reclamando de enjoo, dor de cabeça, cefaleia, aquelas dores musculares clássicas da infecção. E o que nós temos que fazer agora é aguardar o efeito do medicamento. Mas ele vai ficar internado 7 dias? Ele deve ficar internado 7 dias? Normalmente, esse tipo de tratamento, nós não podemos falar a data, porque na verdade nós não sabemos. Nós precisamos da resposta do medicamento e também do próprio organismo se defendendo. Mas hoje ele não volta? Não, eu não acredito que ele volta nos próximos dias, porque como o tratamento é venoso e tem que ser feito em ambiente hospitalar, isso é um padrão para todo tipo de pneumonia broncoaspirativa no paciente da idade dele. Todo mundo é tratado em ambiente hospitalar com remédio venoso, sendo monitorado 24 horas por dia com equipe multidisciplinar. Doutor, com esse refluxo, ele pode ter um quadro pior de saúde ou está estável? Não pode. O quadro é grave porque, na verdade, o quadro começou nessa madrugada. E tem um exame específico, que é uma coisa médica, que chama procalcitonina, que ela sobe nas infecções agudas. E ela sobe só em infecções mais graves. E a dele aumentou de forma drástica na primeira coleta que nós fizemos isso. Por causa do tempo de demora para a chegada ao hospital, esse quadro grave? O senhor sabe que horas ele Eu acho que foi pela agressão da própria bactéria no pulmão. Nosso organismo ele sente muito essas agressões. Cada infecção tem uma característica peculiar, mas nós sabemos que a pneumonia em pacientes acima de 70 anos sempre é grave, porque evolui para septicemia, que normalmente a bactéria pode cair na circulação e causar um quadro mais grave ainda. Por isso a emergência médica. Doutor, por favor, rapidinho, o senhor agora com esse quadro de refluxo, de vômitos que ele está tendo, né, é avaliado algum procedimento cirúrgico, alguma intervenção cirúrgica por conta do vômito? Não digo nem em relação à broncoaspiração, né?
uma infecção pulmonar, mas... Atualmente, para você ter uma ideia, ele já faz uso de 7 comprimidos por dia, exclusivamente por trato digestivo. O que nós podemos depois, agora não é a prioridade, depois dessa internação, o foco total na infecção, proteção total para o paciente, que agora o foco nosso é não deixar que a infecção progrida, é um risco. Como eu falei, nós não sabemos como evoluirá. Então é monitoramento o tempo todo, ajuste de medicamento o tempo todo, nas 24 horas por dia. Há quanto tempo ele vem vomitando ou foi do nada? Não, foi um quadro, ele estava bem ontem à noite, foi um quadro agudo que se imagina que começou por volta das 2, 3 horas da manhã. A reação foi muito rápida dessa infecção. Doutor, se ele tivesse uma prisão domiciliar, seria menos a probabilidade deste caso acontecer com ele? Eu acredito que cada ambiente para o paciente, um ambiente hospitalar, uma clínica, você com as condições melhores, sempre você está protegendo mais o paciente e minimizando os riscos, os possíveis riscos. Alguns riscos nós já tínhamos alertado. Em casa, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você está com o parente ao lado, você não está sozinho. Se tiver qualquer manifestação atípica de uma doença, se corrige na hora, se chama a equipe médica na hora. Ali você tem uma dificuldade, sem dúvida, um pouco maior. Doutor Brasil, só para esclarecer, o senhor disse que ele estava bem ontem, mas teve esse quadro. O que pode ter causado? É porque o quadro de broncoaspiração, ele é agudo. Por um movimento qualquer da respiração e um refluxo, o líquido do pulmão, do estômago, ele passa para a traqueia e para o pulmão. Então, aquele líquido do estômago, ele é contaminado com bactéria. Então, a infecção se instala naquele momento. É agudo mesmo. Ele segue tendo tonturas? Agora, no momento, ainda está tendo tontura, dores musculares. A questão do soluço. O soluço, depois de alguns ajustes, ele foi minimizado, mas não cessou. Ele tem essa intermitência já há muitos meses. O restante da equipe chega hoje ainda? Eu não sei se o senhor já respondeu, mas mais cedo o senador Flávio Bolsonaro falou que não havia um risco à vida dele, mas que essa tinha sido a pior situação em relação à questão do líquido no pulmão, desde que ele tinha sido, enfim, desde que ele está na Papudinha. O senhor confirma isso? Qual que era a situação respiratória dele quando ele foi internado? Porque, para você entender, a pneumonia é um quadro como você pegar uma infecção qualquer. Ela não precisa de ter previamente uma pneumonia. Ele teve um quadro de pneumonia semelhante em agosto. Na avaliação que nós fizemos de controle de tomografia em dezembro, ainda tinha um resquício desta pneumonia de agosto, quer dizer, mostrou que o organismo fica com essa recorrência de pequenas broncoaspirações, só que agora o que é de diferente que o Flávio citou? A extensão dessa pneumonia documentada pela tomografia. Quando nós verificamos uma parte grande do pulmão esquerdo e também do pulmão direito, em comparação aos outros exames que ele fez em outras internações, nós verificamos um quadro mais acentuado, sim. Como é que está agora? Não, agora o foco nosso é combate à infecção, minimizar o risco dele. Ele está usando respirador ou está respirando normal? Respirando normal, porque ele fez alguns quadros de tontura e um pouco de confusão, mas nesse momento ele está um pouco mais estável. Agora a avaliação vai ser praticamente ele chegou aqui com dificuldade de respirar, porque a gente viu que ele estava na ambulância com alguma coisa no nariz. Isso é muito importante. Quando foi medida a saturação, lá bateu em 80%. Normal a gente tem 95%, 96%. Então essa queda só reverteu com oxigênio nasal. Ele já chegou aqui já com suporte de oxigênio nasal. Ele foi feito lá na Papudinha? Foi feito lá, já foi transportado. Agora nós vamos liberar, porque ele estava em jejum desde ontem, nós vamos começar a liberar de forma lenta, gradativa, para não causar nenhum distúrbio também gastrointestinal. Hoje, doutor? E o desequilíbrio? Hoje, acredito que não. Eu vim falar com vocês para atualizar o quadro e provavelmente agora só amanhã. Vale alguma coisa é por causa da pneumonia ou por causa dos remédios que ele vem utilizando? O quadro de tontura, que foi relatado pelo senador Flávio, é por causa da pneumonia ou por causa dos remédios? É um conjunto. Potencializa por causa da infecção, porque você tem uma suposta vasodilatação, a
pressão cai e o paciente fica desequilibrado, sim. Doutor, gostaria de entender um pouquinho outra questão em relação à previsão de alta. A gente sabe que não existe previsão de alta, mas o senhor pode dar uma análise mais geral, se há a expectativa de que ele fique muitos dias internado, tem um tempo mínimo? Só falou próximo. Em geral, antibiótico terapia venosa em quadro de pneumonia grave bilateral, você pode estimar aí por mais de 7 dias, 8, 10, 12, mas é impossível falar, porque você depende da reação, você mínimo do mínimo.